Fala galera, tô aqui no congresso da BHO, na CBHO, com a minha amiga Georgia Rafaela. Estamos aqui no congresso, tá incrível. Eu falei assim, Rafaela, ô Georgia, vamos gravar? Finalmente, né? Falei, vamos gravar. E a gente tá aqui, o que a gente vai gravar? Falei, não sei. Não sei, vamos ligar a câmera e vamos lá. Aliás, desde o ano passado, estivemos aqui no congresso do ano passado, que foi sensacional. Exato. Tentamos gravar e os dias rolaram e a gente não conseguiu gravar. Hoje eu cerquei ela no laço e falei assim, não, vamos gravar antes de ir embora, porque tem que sair um conteúdo. E como a Georgia é especialista no PPR, né, e vocês que me acompanham aqui, pessoal, tem muita pergunta, muita dúvida, pô, e é só entregar a máscara respiratória. Ó, se falar máscara, vai dançar no... Falou máscara, vai dançar no videozinho. Você sabe que eu tenho essa brincadeira? Falou máscara, vai ter que dançar aqui no videozinho, porque é respirador. Eu aprendi essa na nossa live. Você lembra uma live que a gente fez na pandemia? Pandemia começou isso. Eu aprendi com você a diferença. E foi justamente na pandemia que a diferença, falar corretamente sobre quando é máscara, falar máscara, respirador, é que foi tão importante saber diferenciar o que é máscara de respirador. Principalmente na pandemia que eu entendi a importância de colocar os nomes certos no momento certo. Perfeito. E, Georgia, a gente tem aquela concepção, poxa, é só entregar o EPR, é só entregar o respirador para o trabalhador que... Tá resolvido. Proteção. Pronto, não é insalubre, não é especial e o trabalhador vai ter a sua saúde preservada? Como é que funciona? Essa é uma distorção no entendimento sobre a aplicação do equipamento e não é só da proteção respiratória, né? Não é só entregar o melhor equipamento, os profissionais focam muito em entregar um equipamento de qualidade, de um fabricante bom, na quantidade que entrega, mas o respirador sozinho, ele está muito longe. Não é zero garantia na entrega do respirador você garantir achar que ele vai ser eficaz, tá? Entregar um respirador não é fazer proteção respiratória. Inclusive, a gente deixa as pessoas se expondo mais, indo para atividade, achando que estão protegidas, quando muitas vezes o respirador que ela está usando não tem capacidade, às vezes até o filtro está errado, o dimensionamento do fator do respirador não está adequado, a seleção do filtro inadequado para o tipo de estado físico da substância, e ela está utilizando o equipamento achando que não, eu estou com respirador, é da marca X, e por isso, nossa, o equipamento vai ser, né, uma proteção alta. O equipamento, Thiago, por si só, ele passa por vários testes para ser comercializado, né? Seguindo uma NBR para alcançar ali um padrão de qualidade, né? E alguns critérios. Ok, mas quando a gente coloca ele para ser utilizado, é outra história, porque aí tem que estar dentro do contexto da exposição e do próprio trabalhador, para no conjunto dessas informações ele conseguir alcançar a efetividade. Então, entregar respirador, em hipótese alguma, isso eu estou englobando faciais inteiras, conectadas a sistemas, às vezes, de suprimento de ar. Não, em todos os casos, não importa o respirador que você esteja imaginando agora, né, sem o PPR, ele não tem efetividade. E como que é feita a seleção correta? Porque também a gente vê numa cultura, Jorge, assim, de... Pô, vou fazer o PPRA. O trabalhador está exposto a poeira, PFF2, PFF3. Tipo assim, e isso a gente vê na cultura do PPRA, né? Que trouxe pro PGR. Poxa, é simplesmente... Vou colocar lá no meu programa... Fazer o uso de máscara respiratória. Vai dançar, vai dançar. Quem fala máscara faz o quê, Reinaldo? Dança, né? Lembra do Respira Brasil? Tem que dançar. Mas eu tô replicando o que as pessoas falam, né? Então, mas e aí? É só colocar no PGR e falar assim, não... É desse jeito? Excelente. Como que é feita uma boa seleção de um respirador? Ok, então vem um erro cultural de indicação do respirador lá no PPRA. Não se seleciona respirador dentro do PPRA e trazendo isso para o PGR, a mesma coisa, né? Cara, incrível. Georgia, por quê? Mas as pessoas, por que eu não posso selecionar o respirador direto no PGR se os riscos estão ali, né? Porque os pilares da seleção, para a gente ter um equipamento efetivo, inclusive, vamos lá, para aplicarmos a metodologia de seleção do respirador, nós precisamos ir além das informações de qual que é a agente e qual que é a concentração dele. Porque quando a gente, vamos lá, o entendimento é o seguinte, para ser mais objetivo, justificar o porquê não podemos selecionar respirador no PGR.
que é uma prática que vem do PPRA. Porque quando a gente fala de proteção respiratória no Brasil, nós precisamos obrigatoriamente seguir as diretrizes do PPR da Fundacentro. Ou seja, temos metodologia para a seleção de respirador. Metodologia qualitativa e quantitativa para a seleção de respiradores. Pois bem, se você tem informação no PGR das substâncias, quais são elas, identificada e a concentração, por que eu não posso então aplicar a metodologia? Porque o PPR pede vários outros passos além dessa seleção dessa informação, né? Adequar o respirador à atmosfera, ao contaminante, é o primeiro passo. Então, aquela informação que está no PGR, o que ela fala? Ela fala sobre qual que é a substância e qual que é a concentração. É só um dos passos, mas os outros passos. Então, é selecionar o equipamento adequado à atividade e ao usuário. Isso você não consegue fazer lá no PGR. E outra coisa, mesmo que você selecione corretamente o respirador e coloque no PGR, e mesmo assim ele ainda não alcança a efetividade, porque precisa dos próximos passos para se manter efetivo no trabalhador. Como, por exemplo, o tamanho, né? Saber se o equipamento tem compatibilidade com o restante dos EPIs que ele utiliza, se vai vedar no rosto ou não, ok? Eu já vi alguns colegas falando assim, não, é só determinar o FPMR, que é o fator de proteção mínimo requerido, que comparar com o FPA e está selecionado. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro mas passo não é o único. Obrigatório, mas não é o único. E outra coisa, vocês entendem que ao colocar a seleção do respirador no PGR, o que o cliente vai fazer? Vai correr comprar o equipamento que a gente está selecionando. Né? Só que ele compra e entrega e não vai colher os benefícios, não vai conseguir comprovar a eficácia desse respirador que foi selecionado certo. Você vai deixá-lo comprar e implementar sem que ele recorra às próximas etapas do PPR. E sem as próximas etapas, o fator do respirador é 0. Então, tu dá corda para o cliente, dá corda para o cliente se enforcar. Ele vai comprar por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Lá na frente vai descobrir que, poxa, ele até não comprou valeu de nada. O respirador até que foi selecionado certo, talvez por uma sorte ali, ou por alguns passos, mas o restante dos passos ele não cumpriu e não consegue comprovar a eficácia do respirador. Então, se eu for elaborar um PGR, por exemplo, o meu trabalhador está exposto a um risco químico que tem uma contaminação respiratória, qual que seria a medida de controle correta a ser colocado no PGR, uma vez que eu não posso indicar o respirador? Você vai dizer que a medida entre várias medidas de controle, respeitando a hierarquia das medidas, né? Se houver também indicação da proteção respiratória, você coloca que a medida de controle é o respirador. E no plano de ação, elaboração do PPR. E aí... pegar a sacada. Elabora o PPR vai alimentar inclusive o teu evento 2240, quando eu falar, teu EPI foi selecionado certo? Sim, porque está dentro do PPR. Ele é efetivo? Sim, porque tem o programa de proteção respiratória. E aí esse respirador agora responde o PGR. Agora sim eu coloco no PGR o respirador que está dentro do PPR. Show. Agora sim, Jorge, elaborei o PPR, tá lá. O documento base. Documento. Pronto, meu respirador é eficaz agora? Porque aí que tá, o documento base é só uma carta de intenção. Só uma carta de intenção. Né? Eu preciso ter, raros os documentos base que eu encontro que tem o coração do programa, que é justamente a seleção com metodologia. É o PPR copia e cola da Fundacentro. Os textos já vi todos, demais isso. E o coração não está lá, que é justamente a metodologia. Né? Então, ter o documento base é não ter nada. O documento base tem as diretrizes, as atividades obrigatórias. Aí você precisa ter o registro que você fez essas atividades obrigatórias que estão ali sustentando a seleção do teu respirador. Então, qual que é a ideia do PPR, né, para a gente resumir? O que o PPR faz? O PPR traz pessoas que possam usar respiradores. Aí, elas precisam ser aptas a usar o respirador. Elas vão utilizar um respirador que está adequado ao risco, à atividade, à rotina dela, respeitando as suas características. E as atividades do PPR vão ajudar a manter essa proteção efetiva. Se você tem só o respirador selecionado certo e a pessoa não é apta, ela pode deixar de usar em algum momento porque ela não é apta. Se você tem a pessoa apta e o respirador selecionado correto, ok, mas durante a rotina dela, como é que eu vou conseguir manter que esse respirador seja efetivo? O PPR entra com todas as atividades que gerenciam as possibilidades da eficácia ser diminuída ou, enfim, né? Maravilha. Reduzida. Me corrija, Jorge, eu não sou especialista em PPR, então, por favor, se eu estiver errado, mas você entende bastante, você me corrige, tá? Mas, por exemplo, eu estava lendo o PPR da Fundacentro e ele traz lá, dentro da estrutura do PPR, deve ter uma avaliação anual
do PPR. É essa avaliação anual que comprova a eficácia do respirador? Não, ou que, tipo assim, porque assim, eu entendi, elabora o PGR, faz toda a gestão, implantação, execução, mas eu tenho que ter uma análise anual. Como que funciona? A auditoria que a gente tem que ter no PPR, no mínimo a cada 12 meses, é para a gente estar lapidando esse processo ali. Mas o PPR, para a gente mostrar que ele está sendo efetivo, você precisa ter ali o ensaio de validação sendo em dia, treinamento em dia, avaliação dos candidatos em dia, monitoramento de uso, que é uma atividade obrigatória, as empresas não fazem. O próprio monitoramento é uma oportunidade de ficar lapidando o PPR o tempo todo. Eu te encontrei aqui hoje, não utilizando o respirador, é um monitoramento. Qual que é o motivo disso? É porque agora o meu óculos está embaçando. Opa, descobri que o óculos que você está usando não é o mesmo que eu fiz no site de vedação. O comprador mudou, o óculos não é o mesmo que eu fiz no site de vedação, agora está interferindo. Lapidei o PPR, vou lá e agora atualizo o teu ensaio de vedação com o novo óculos que está dando interferência. Então, o monitoramento é uma outra atividade que ajuda a gente mostrar que está ali olhando a utilização do equipamento. Manutenção, registro das entregas de equipamento e também auditoria. Então, se eu fosse elencar as principais evidências do PPR efetivo, a auditoria está lá mais para baixo, porque até chegar na auditoria de 12 meses, e o rotineiro, e a gestão rotineira disso tudo, tá? Então, ali os registros das atividades acontecendo, seleção embasada, vida útil respeitada, política da barba, evidências de política da barba, treinamento, site de vedação, são essas coisas. Maravilha. Então, ou seja, galera, sem PPR não tem como se falar, o respirador é eficaz. Eu vou trazer uma informação para a gente fechar talvez aqui o vídeo para que as pessoas entendam a importância disso, né? Se eu perguntar para quem está assistindo aqui qual que é a atenuação do seu protetor auditivo, a pessoa vai responder. A atenuação do meu protetor que eu uso lá é 17 decibéis, é 20, 18, vai responder imediatamente. Quando a gente pergunta da proteção respiratória, qual que é o fator do seu respirador? A pessoa... Que fator? Qual respirador que você entrega lá na empresa? Eu uso uma PFF3, vamos mudar um pouquinho, né? E ok, qual que é o fator? Fator? O que é fator, né? Então, os respiradores, todos eles, possuem fatores de redução. E o X da questão é, o fator vai ser zerado e invalidado se não tiver 100% do PPR sendo aplicado. O PPR fala isso, que o fator do respirador vai ser invalidado se não estiver todas as atividades acontecendo. Olha. Então, isso justifica a implementação do programa de proteção respiratória. Quando você fala para o empresário que a compra dele durante 1 ano, 5 anos pode ser que seja invalidada por conta da falta do PPR, né, justifica, acho que, bastante. Sem contar que a elaboração de um programa de proteção respiratória traz benefício de redução de custo imediato e a longo prazo. Que show. No mínimo, além de atender a obrigatoriedade da portaria 672. É uma obrigatoriedade. Maravilha. Certo? Georgia, fala aí pra galera onde que eles vão te encontrar. E a galera ficou interessada. E agora? Como é que eu faço curso de PPR? Vamos lá. Bom, no meu perfil no Instagram, Georgia Rafaela Oficial, eu gero conteúdos de proteção respiratória. E ali tem, sempre na minha biografia, tem as oportunidades de quando eu abro o curso de formação completa em proteção respiratória. Ali também pode fazer contato para eventos, treinamentos presenciais, enfim, né? E também vídeos no YouTube, né? Meu canal do YouTube também consegue encontrar conteúdos de bastante valor produzidos nos últimos 4 anos. Indo para o 5º já, isso. Que maravilha. Certo? Obrigada. Eu que agradeço. Finalmente conseguimos, né? Obrigada pela paciência, né, não ter desistido, porque a gente fica conectado com a galera aqui, conversando, e os dias passam incrivelmente rápido. Tanto que a gente sai cansado aqui no final do dia, né? Com certeza. Enfim, e é incrível o network, conhecer gente. Georgia mesmo conheci ela aqui presencialmente. Mas a gente se conheceu na pandemia, né? E ficou bastante tempo conectado, fizemos várias lives juntos e tal. Exatamente. Estamos firmes e fortes, né? Acho aqui. Sucesso do Thiago, para todos obrigada. nós. Pessoal, quem não segue a Georgia, acompanha lá que tem conteúdos incríveis para vocês. Obrigada, gente. Um abração, gente. Tchau, tchau.